Olá, eu estarei apresentando sobre a produtividade da soja em plintossolos pétricos com diferentes texturas pedregosas no estado do Tocantins. Eu me chamo Gabriel Castro, sou acadêmico do curso de Engenharia Agronômica da Unitins e voluntário do PIBIC Unitins. A orientadora desse projeto é a professora doutora Michele Ramos. O experimento ele foi realizado na fazenda Grupo Vinc, em Porto Nacional, no estado do Tocantins, e o plantio da soja ele foi iniciado em outubro de 2020, sendo a colheita realizada em fevereiro, em estágio reprodutivo R7. Essas plantas elas foram coletadas dentro da faixa de 1 metro linear, foram coletadas e identificadas. Cada amostra continha 10 pontos e foram puladas 4 linhas de plantio a cada ponto coletado. Não foram coletados os pontos nas linhas de bordadura. E para a coleta de solo, foram abertos perfis de 1,5 metro de largura por 1,5 metro de profundidade, aproximadamente, com a ajuda de uma retroescavadeira. Essas amostras elas foram coletadas respeitando os horizontes dos perfis, e a massa das amostras coletadas foi de aproximadamente 5 quilos, sendo as mesmas que elas foram guardadas em embalagens plásticas apropriadas e identificadas. Aqui nós temos as imagens do plintossolo pétrico concrecionário típico, que foi o nosso perfil 5, e o plintossolo pétrico concrecionário latossólico típico, que foi o perfil 6. Para avaliação dos caracteres agronômicos da soja, nós utilizamos a cultivar Bramax, Bônus e Pro, que tinha um grupo de maturação 7,9, uma exigência de fertilidade 3, um hábito de crescimento indeterminado, peso de 1.000 sementes de 190 gramas, o índice de ramificação média e a época de semeadura recomendada pelo fabricante entre 25 de outubro e 20 de novembro. Nós avaliamos a altura de plantas, diâmetro do caule, altura da primeira vagem, inserção da primeira vagem, número de vagens, média de grãos por vagem, o número de nós, o número de plantas por metro, a massa de plantas, a massa de 1.000 grãos, a massa de grãos, o índice de produtividade, a umidade de grãos e a correção da umidade. Para a determinação do volume de calhaus e cascalhos, nós utilizamos a técnica de deslocamento via imersão em água, onde nós utilizamos um balde com aproximadamente 13 litros de água, um tecido com poros finos o suficiente para permitir a passagem de água e não permitir a passagem das frações de 2 milímetros, e uma balança de bancada. Essas amostras elas foram postas dentro do tecido e mergulhadas no balde com água sem fazer contato com o fundo do mesmo. Para o tecido ficar suspenso, o mesmo foi segurado, evitando o máximo de movimento possível até a estabilização da balança. Nos nossos resultados e discussão, ambos os solos apresentaram um V% acima dos 50% nos horizontes superficiais e a saturação por alumínio com teores próximos a zero. A textura foi média dentro da classe textural franco-argilosa e franco-argiloso-arenoso. Os dois solos eles apresentaram-se muito semelhantes no que se refere aos parâmetros de fertilidade do solo. Só que em relação ao estudo da fração de escolha desses solos, ambos apresentaram diferentes volumes de cascalho e calhaus, sendo que o plintossolo pétrico concrecionário típico, que é o nosso perfil 5, foi o que apresentou quantidades maiores de cascalho nas camadas superiores, enquanto o plintossolo pétrico concrecionário latossólico típico, que é o nosso perfil 6, ele apresentou quantidades maiores de cascalho nas camadas mais profundas, nos horizontes B, em profundidade de 13 a 125 centímetros, e confirmando os dois tratamentos. Esses pentossolos com diferentes quantidades de cascalhos e calhaus nos horizontes superficiais. É possível observar que o horizonte plíntico ele surge a partir dos 30 centímetros de profundidade, caracterizando a condição excelente para o estudo da influência do cascalho e calhaus na produtividade da soja. A distribuição de frações foi bastante heterogênea, como a gente pode observar no gráfico. Só que nitidamente a gente consegue observar o predomínio da fração de cascalho em todos os horizontes superficiais e subsuperficiais. A fração de calhaus ela foi pouco verificada, sendo de 1 a 2% nos horizontes de superfície, enquanto a fração reativa do solo, que é a nossa terra fina, ela aumenta significativamente nos horizontes de subsuperfície, chegando a valores próximos dos encontrados para os cascalhos.
Nos horizontes de superfície, o predomínio é do cascalho em relação à terra fina. Essa condição ela chega a nos proporcionar um ambiente de difícil desenvolvimento de raízes, uma baixa disponibilidade de água e nutrientes, já que a fração reativa está muito reduzida, que é algo em torno de menos de 10%. Além do desgaste excessivo dos implementos, que diminui o rendimento de operações agrícolas nessa área, já que 50% do horizonte ele é constituído de cascalho e calhaus. Aqui nós temos a análise do nosso plintosolo pétrico convencional latossólico típico, e a distribuição é inversa. A concentração de cascalho e calhau é maior nos horizontes mais profundos, mais precisamente nos horizontes BC1 e BC2, sendo algo em torno de 36% e 27%, enquanto na superfície, a terra fina ela é predominante acima dos 30%, que é uma condição melhor do que encontrado no perfil anterior. E considerando que o desenvolvimento radicular é mais expressivo nos primeiros horizontes, tem-se uma diferença de mais de 20% de terra fina no perfil 6 quando comparado com o perfil 5. Isso é uma informação de fundamental importância, porque quando as amostras de solo são coletadas para análise de rotina, com o objetivo de recomendar as adubações e calagem, todo esse volume de cascalho e calhados é descartado no procedimento e no procedimento que é utilizado nos laboratórios. E essa análise ela é realizada somente considerando a terra fina desses solos. E no primeiro caso, 50% dos horizontes de superfície está descartado, e no segundo caso, cerca de 10% será descartado. Essa é uma diferença que pode ser fundamental para tentarmos entender o comportamento desses solos e verificar que as recomendações de adubação e calagem estão sendo realizadas com erro, por desconsiderar o esqueleto do solo. Por consequência, essas recomendações agronômicas para plantossolo são, em sua maioria, superestimadas, que os procedimentos utilizados só levam em conta, porque os procedimentos utilizados só levam em conta a terra fina. Já na análise de plantas de soja, é possível verificar que os parâmetros de altura das plantas, o diâmetro do caule, a altura da inserção da primeira vagem, número de nós, eles não apresentaram a diferença estatística ao nível de 5%. As diferenças elas foram mínimas e com isso nós podemos entender que o desenvolvimento das plantas dessa mesma cultivar não foram afetadas pela presença do impedimento físico dos calhaus de cascalho. Já tabela 3, nós podemos verificar que houve uma diferença significativa apenas para os parâmetros do número de grãos por vagem. Para números de vagem e produtividade não foi verificada a diferença estatística. Contudo, nós podemos ressaltar que a área com 10% de cascalho no horizonte superficial produziu 2 sacas de soja a mais que a área com 50% de cascalho e calhaus. Quando nós consideramos a estimativa do potencial da cultivar fornecida pela empresa, a produtividade média esperada por essa cultivar é de algo em torno de 5.658 kg por hectare. E a produtividade alcançada nos dois plintossolos ficou abaixo desse valor, que foi 4.200 e 4.350 kg por hectare. Como considerações finais, o plintossolo com 50% de cascalho mais calhaus produziram 2 sacas de soja a menos que o plintossolo com 10% de fração pedregosa, apesar de o teste estatístico não ter verificado uma diferença significativa. Obrigado.